Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus para mim e para você nesta oportunidade se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 12, Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos e peço que você dê atenção devida à palavra. Se puder, compartilhe, você que chega nas nossas redes sociais. Faça isso para que outras pessoas também tenham acesso a esse momento de fé, esse momento de crescimento espiritual. O tema hoje do programa é Olhando para Jesus e perseverando em meio às provações. Vou repetir, olhando para Jesus e perseverando em meio às provações. Diz o texto sagrado, Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra é uma palavra que nos traz um consolo, mas também que nos exorta a respeito da continuidade da nossa fé. O Senhor, Ele tem um apreço muito grande por aqueles que perseveram, aqueles que começam e terminam. Na verdade, nós temos um mau costume de deixar as coisas a fazer, deixar as coisas pela metade. E isso reflete na nossa vida espiritual. Até porque a nossa vida espiritual, ela não pode ser fortalecida simplesmente porque você tem boa vontade. Pastor Júnior, está chegando o final do ano, você que está me assistindo aqui ao vivo, e, pastor, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, eu vou prometer à família que não vou fazer mais aquilo, vou aqui fazer uma reunião familiar e tal. Por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja o seu coração, você não consegue dar continuidade às coisas espirituais simplesmente na força do braço. Você precisa de um auxílio, e esse auxílio é Jesus. Por isso que a mensagem de hoje nos diz, olhando para Jesus. E a gente vai ver o que de fato significa olhar para Jesus e perseverar. Pois bem, olha, o Senhor, Ele não chama os preparados. Deus, Ele prepara os disponíveis. Isto quer dizer que a sua disponibilidade vai lhe levar por caminhos de êxito. Sua disponibilidade vai lhe levar por caminhos que você vai conhecer melhor o seu Deus. Não se preocupe se você não está preparado. Se preocupe se você está disponível. Não importa o que você fez esse final de semana, não importa. Nem eu, nem ninguém pode te condenar. O que eu quero te dizer é que Jesus te dá uma grande oportunidade hoje. A oportunidade de você reconhecer que não dá para prosseguir sem Jesus. Não dá para continuar sem a presença edificante do seu Deus. Então, o escritor aos Hebreus, nessa oportunidade, ele nos dá alguns passos para que a gente comece a praticar e não desfaleça em vossos ânimos. É o que diz o texto sagrado, né? Caso a gente não pratique essa palavra e essa orientação bíblica, o nosso fim já está determinado.
E o fim é tristeza, desânimo e recuo de recuar. Se você não olhar para Jesus, você vai recuar. Se você não olhar para Jesus, você vai enfraquecer. Você vai entrar num processo onde o mundo, ele vai te poldar. Só tem Jesus mesmo na sua vida. Só tem Jesus. E glória a Deus que você tem Jesus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram feitas, foram contornadas mediante o Pai. Tudo foi feito a partir de Jesus. Jesus é o começo, é o meio e o fim. Jesus é o que te protege, é o que dá a vida. É o que não deixa o mal destruir a tua casa, a tua família. É Jesus, que é o sentido de todas as coisas. Em Jesus, nós existimos. Em Jesus, nós temos um rumo na vida, pedindo sempre para que o Senhor nos molde, aplique em nós o caráter de Cristo. É Jesus. E é interessante perceber que nessa palavra, o escritor aos Hebreus, ele nos dá o que eu chamo de alguns degraus, para que nós possamos alcançar, para que nós possamos acessar, aleluia, essa alegria que nos faz olhar para Jesus e perseverar em meio às provações. E o texto nos diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, deixando todos os embaraços. Olhe, se você não cuidar da sua vida, você vai ver que ninguém cuida dela. Talvez tenha alguém que atrapalhe a sua vida, mas cuidar da sua vida, eu acho muito difícil alguém querer cuidar da sua vida, alguém querer preservar a sua vida, alguém que tenha um interesse maior do que você mesmo. Mas acontece que as coisas na vida, irmãos, precisam de prioridade. Você está cuidando mais da vida dos outros do que da sua própria vida. É assim. Você está muito preocupado com o seu filho, com o bem-estar do seu filho, onde seu filho vai estudar, onde seu filho não vai estudar. Você está muito preocupado com o futuro. Você está muito preocupado com o seu esposo. Você diz, pastor Júnior, as coisas não estão boas não. Meu esposo, minha esposa está esfriando na fé, pastor. E eu estou vendo como isso tem trazido problema para dentro de casa. E você quer cuidar da vida espiritual do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Você quer trabalhar para levar o pão para casa. Mas acontece de uma coisa. Você quer estar bem com todo mundo e cuidar de todo mundo e você esquece de você. Para você estar bem com os outros, você precisa estar bem com você mesmo. Para você cuidar dos outros, você tem que cuidar de você primeiro. Então é tempo de organizar as coisas espirituais da sua vida. É tempo de você parar um pouquinho e reorganizar as prateleiras espirituais da sua vida. Com essa expressão, deixando o embaraço, eu estou chamando você, ou chamando a sua atenção, para que a nossa vida, ou a sua vida, seja reiniciada, seja reorganizada, que você perceba que é tempo de você olhar e se perguntar, meu Deus, o que é que está me atrapalhando tanto, hein? O que é que me faz perder tanto vigor? O que é que está me desgastando emocionalmente em tanto? O que é que eu estou supervalorizando e tem me deixado assim tão para baixo? O que é, pastor Júnior, que eu estou fazendo que eu devo ressignificar tudo isso? Eu devo dar uma organizada na minha vida.
Por isso que a palavra do Senhor nos ensina, deixando os embaraços. Os embaraços, irmãos, é justamente aquilo que não nos ajuda e a gente se apega tanto. Os embaraços é justamente aquilo que dificulta a nossa jornada, que dificulta nós termos um senso correto daquilo que Deus quer para mim, daquilo que Deus quer operar na minha vida. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: meu filho, é hora de você dar um basta naquilo que está te atrapalhando. É hora de você valorizar mais aquilo que te ajuda e não atrapalha. Às vezes, irmãos, é uma amizade, às vezes é o uso desordenado do celular, e eu falo aqui, muito tempo que você passa em rede social, muito tempo que você passa na televisão, vendo e fazendo coisas que não vão contribuir diretamente para a sua vida. E do outro lado, a palavra nos ensina que você deve produzir, prosperar, crescer, investir. E você está fazendo o quê? Está esperando a vida te levar, é? E pode deixar que ela leva mesmo, viu? Você está esperando as coisas caírem do céu, é? Cuida na vida, homem. Cuida na vida, mulher. Trata do teu interior através das práticas espirituais ou de uma rotina espiritual através da oração, do jejum, das esmolas. Ei, cuida na vida. O tempo está passando e os embaraços nos levam ao pecado e ao desânimo. O desânimo. Para de se envolver em questões infrutíferas. Para de se envolver em questões que não vão contribuir em nada para você nem para sua família. Olhando para Jesus e perseverando em meio às provações, primeiro, fazer uma reorganização na sua vida espiritual. Estar bem com Deus, para você estar bem com você, para depois estar bem com o seu próximo ou os seus familiares. Bem com Deus, consequentemente bem comigo, bem com o meu próximo. Poderia ser assim também, cuido das coisas de Deus, consequentemente cuido das minhas coisas, depois das coisas dos outros. Às vezes nós queremos isso aqui, pular as etapas. E os outros, pastor, e na minha casa, e depende de mim, depende de mim, depende de mim, e você, hein? Vai cuidar da tua saúde, saúde física mesmo, da tua saúde emocional, da tua fé. Vai reorganizar as coisas. Se tem alguma coisa para reparar diante de Deus, pede perdão, chora na presença do Senhor, insiste. E você continua na jornada, porque o Senhor tem prazer naqueles que continuam, naqueles que perseveram. Daí a expressão perseverando em meio às provações. Mas o segundo degrau que eu vejo aqui, para a gente acessar esse ânimo renovado e continuar perseverando na nossa vida espiritual, é a paciência. Porque o texto diz, com paciência, e corramos com paciência, é o que o texto diz aqui, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira que nos está proposta aqui é exatamente o propósito que Deus tem na sua vida. Olhe, você já se perguntou, pastor, e por que as coisas acontecem assim comigo? Pastor, por que eu estou nessa vida ainda? Eu já aceitei Jesus. Pastor, eu sou crente, pastor. Estou indo à igreja, mas tem um desânimo dentro de mim tão grande, viu? Tem um aperto na minha alma. Pastor, cá pra gente. Às vezes eu não vejo que faz sentido a vida, pastor. Por quê? Eu vou lhe responder. Porque você não entendeu qual é o seu propósito. Eu não gosto muito de usar essa palavra propósito, porque a gente não usa no nosso dia a dia. Mas propósito nada mais é do que um caminho. Deus
Escute-me bem. Atenção aqui. Deus fez você, montou você com um propósito, isto é, para você traçar um caminho. Se você estiver fora desse caminho, meu irmão, você não vai ver sentido em nada. Você pode até juntar riquezas nessa terra, você pode ter até pessoas ao seu lado sorrindo, você pode até sorrir também, mas falta-lhe uma coisa preciosíssima, que é a convicção de que você está no propósito de Deus. Ô pastor, então eu sei, pastor, está faltando propósito na minha vida, Deixa eu lhe dizer uma coisa. O propósito maior de Deus é que você seja semelhante a Cristo. Por isso, da mensagem de hoje, olhando para Jesus. Você deve olhar para Jesus a ponto das virtudes de Cristo fazer parte da sua vida. Se não for assim, irmãos, você vai ser como um tanque de combustível vazando todo momento. Você vai perdendo força. Você vai perdendo vigor. Não. Uma vida regada por bens materiais não vai te satisfazer. Você que tem bens materiais, você sabe disso. Uma vida regada por impulsos da sua carne, você que aí se meteu no mundo da prostituição, você sabe que isso não preenche a sua vida. Você sabe disso, rapaz. Você sabe disso. O dinheiro, os bens materiais, o estar rodeado de amigos e de muitas festas não pode preencher. Você sabe do que eu estou falando. Não pode lhe preencher. Não pode tudo isso tomar as suas forças e a sua atenção. Jesus lhe chama hoje para voltar ao propósito. E esse propósito ele é contínuo. Às vezes é até lento. É a luta diária contra o nosso eu. Mas é interessante que quando eu falo lento, eu lembro logo do segundo degrau aqui. Para que a gente persevere em meias provações e tenha ânimo renovado, nós precisamos entrar nesse caminho e ter paciência. Porque nós queremos, irmãos, que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Nós queremos ser curados e que uma mensagem resolva todos os nossos problemas. Nós queremos que uma palavra, que uma consulta, que um remédio. Não, as coisas dificilmente acontecem através de um ato só. Se Deus está cobrando de você mais maturidade, mais força, mais ânimo renovado, mais fé, mais entrega. Se Deus está falando, dizendo, meu filho, eu te escolhi, eu estou ainda aguardando você tomar uma decisão. Se diante de tudo isso você tem consciência do que Deus está falando com você, você precisa saber que esse negócio que Deus está fazendo e quer ampliar na sua vida precisa de paciência. Por quê? Porque é algo paulatino, lento. Por isso que muitas pessoas deixam e abandonam a fé. Sabe por quê? Porque julgam a sua vida espiritual pela emoção. Pastor, é muita prova. Pastor, eu acho que Deus me esqueceu. Deus está provando sua fé, rapaz. Deus está provando a sua fé. Eu, quando percebo que alguma coisa acontece e eu tenho alguma direção que Deus está provando a minha fé, olha, irmãos, eu procuro fazer as coisas sabendo que Jesus está do meu ladinho ali, olhando para mim mais do que nunca. Porque Deus prova sim a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. E a sua fé, depois de provada e aprovada, vai gerar frutos eternos. Portanto, não olhe para trás. Não julgue sua vida espiritual pelas emoções. Não julgue pelo que os outros falam.
Não julgue porque você está sentindo dor e necessidade agora. A vida espiritual, ela aponta para uma eternidade, não apenas para o presente. Então, primeiro degrau, para você perseverar em meio às provações, sempre olhando para Jesus e tendo um ânimo renovado, você precisa deixar os embaraços. Segundo, você precisa ter paciência. Terceiro e último, você precisa desprezar as afrontas. O verso 2 diz assim, que Jesus desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que você, infelizmente, foi programado, você foi minimizado pela sociedade a supervalorizar o que as pessoas falam. As pessoas têm um controle remoto da sua vida. E você não pode viver assim, porque você será escravo do que as pessoas falam. E você precisa ter luz própria. Você precisa explorar mais o que significa consciência tranquila, porque os homens são malignos. Os homens, ora te aplaude, ora te crucifica. Os homens, ora te apontam um caminho, ora te julga nesse mesmo caminho. Os homens são iguais a você. Você mesmo. Você que não sabe o que quer. Pois bem, as pessoas que estão do seu lado também não sabem o que quer. Jesus já falou o quão difícil é essa geração. Lá no capítulo 11 de Mateus você pode ver, Jesus chama essa geração de geração indecisa, geração que pede ou que não sabe pedir o que quer, não sabe o que quer, melhor dizendo. Você vai entregar suas forças ao que as pessoas acham. Claro que nós precisamos, irmãos, e vivemos em sociedade. Há um padrão, mas essa sociedade que vivemos, ela é muito cruel. Ela não é só cruel, ela é hipócrita. Ela é hipócrita. E muitas vezes nós precisamos ser mais resistentes diante do que as pessoas falam, do que as pessoas querem para a nossa vida. Você precisa ter luz própria, você precisa entender que a opinião dos outros é importante, mas não é tudo na sua vida. Você precisa entender que se você está fazendo a vontade de Deus, não importa a opinião de A ou B. Você precisa prosseguir. Você precisa pedir a Deus que coloque um filtro nos seus ouvidos, no seu coração. Pare de dar super valor às palavras alheias. Quem tem boca fala o que quer, pare com isso. Sabe o que as pessoas chamaram Jesus? Chamaram Jesus de tudo que não presta. Jesus perfeito. Chamaram Jesus de comilão. Isso é um qualquer aí, só vive comendo com pecadores. Chamaram Jesus de bêbado porque Jesus tomava vinho e João Batista não. Aí o povo dizia assim, ó, João Batista é homem de Deus, mas esse Jesus aí, por quê? Olha João Batista aí, como se comporta. Jesus não. Chamaram Jesus de formador de quadrilha, porque amigo de publicano era a pior espécie da época. E chamaram Jesus de amigo de publicano, ou seja, estavam dizendo que Jesus estava acordado com aquela corrupção, com aquele arrumadinho todo ali de impostos, porque Jesus sentava com os publicanos. Aí eu fico pensando assim, cá com a gente, hein? Meu irmão, a gente tem pecado. Tem coisa que a gente acha que está fazendo bem. No final, a gente vê que não é tão bem assim o que a gente está fazendo. A gente entristece as pessoas, a gente contraria as pessoas, às vezes com um bom propósito, às vezes com um propósito que não é bom. Tanta coisa a gente tem. E aí a gente merece, muitas vezes, realmente ser chicoteado pela opinião das pessoas. Nós merecemos.
Ninguém gosta de ser criticado, principalmente quando é uma crítica injusta. É verdade. É verdade, mas às vezes a gente faz por onde? Agora Jesus, hein? Eu chego a uma conclusão que não adianta você querer fazer, querer ser o super, hiper. Você tem pecado. E a opinião alheia não pode pesar tanto na sua vida. Por isso que a expressão hoje bíblica é olhe para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus que você encontra virtude, força, ânimo renovado. A jornada é muito grande. Muitas pessoas dependem de você e da sua oração. Muitas pessoas dependem do seu testemunho, da sua palavra, do seu exemplo. Não olhe para trás. Deixe todo o embaraço, tenha paciência e despreze a afronta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Alimento Diário, com o pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.